Deputado, muito bom dia. A gente estava falando aqui sobre a importância do governo para colocar em votação hoje, com urgência, a MP da Esplanada dos Ministérios, né? Estava prevista para ser votada ontem, mas me parece que até os próprios deputados governistas, temendo uma derrota, pediram para adiar para hoje. Essa votação sai hoje ou não sai? Bom dia, um forte abraço a vocês que estão aí nos assistindo. A votação tem que sair hoje, porque essa medida provisória perde a validade amanhã, 1º de junho, e ela ainda tem que ir ao Senado Federal. É a medida que reorganiza a administração pública federal. É o novo desenho, o desenho do novo governo. E, infelizmente, vivemos tempos estranhos nas relações entre os poderes no Brasil. Eu acredito, e eu sempre defendi isso, que quem desenha a organização administrativa do seu período governamental é quem ganhou a eleição. É o chefe do executivo, é o presidente da República, é o governador do estado, é o prefeito do município. E isso não sou eu quem diz isso, Dani. Quem diz isso é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a iniciativa privativa dos chefes do Poder Executivo, dos chefes, porque Executivo Federal, Executivo Estadual e Executivo Municipal, a iniciativa de propor criação e extinção de ministérios. Nesse aspecto, o Poder Legislativo é quem aprova ou desaprova criação ou extinção de ministérios ou aquela alteração que crie despesa. Daí em diante, a Constituição Federal assegura ao chefe do Executivo fazer modificações através de decreto. Se a Agência Nacional de Águas deve estar no Ministério do Meio Ambiente ou não, quem decide isso é o presidente da República. Se a demarcação de terras indígenas deve estar no Ministério dos Povos Originários ou no Ministério da Justiça, quem decide isso é quem ganhou a eleição, é quem tem um projeto para o país, e não nós do Poder Legislativo. Mas, como no governo passado, como no governo de Bolsonaro, Bolsonaro não se metia em nada, Bolsonaro não administrava, Bolsonaro não cuidava do dia a dia da administração pública, o Poder Legislativo, tanto a Câmara quanto o Senado, mas especialmente a Câmara, começou a abarcar, e hoje eu não sei se a gente está vivendo um semi-parlamentarismo ou um semi-presidencialismo. O deputado, a gente viu ontem, né, de que estava prevista para ser votada ontem, porém, temporal. Não tinha nenhuma outra MP, nem a MP do Bolsa Família, nem a medida provisória da reformulação ministerial. Com a pressão, com a conversa entre os líderes, o presidente da Câmara reverteu a sua posição e pautou. Só que nós levamos para discutir o marco temporal e a medida provisória, você estava aqui, acompanhou, e a medida provisória do Bolsa Família, nós acabamos quase meia-noite. Então não havia mais nem condições físicas para que os deputados continuassem, já que a gente estava numa sessão que começou às 14 horas. Aí mudamos para hoje. Mas o relatório está pronto, não é? O relator já anunciou, e a verdade nua e crua, Dani, é que nós somos minoria. Nós que ganhamos a eleição não temos número suficiente de deputados. O grupo que ganhou a eleição, os deputados que apoiaram Lula no primeiro turno, chegam aí a 140 deputados. Não é? Então, isso não nos dá condições de levar em frente a pauta que o governo precisa. É uma disfunção do sistema eleitoral brasileiro. Nós ganhamos a eleição e quem governa é a oposição. Deputado, outra coisa que tem repercutido bastante na imprensa, né, a base tem reclamado bastante de que o presidente Lula não estaria dando a devida atenção aos deputados e por conta deles eles estão se sentindo desprestigiados, estão desmotivados em colocar em votação projetos de interesse do governo. Como é que o senhor está vendo isso? O presidente Lula realmente tem tratado dessa forma a base está solta ou o presidente tem dado a devida atenção? Dani, eu chamaria isso
de uma queixa passageira. O nosso problema é muito maior, é um problema estrutural. Volto a dizer, primeiro, nós temos nada muito pequena, de 130 a 140 deputados. O eleitor brasileiro precisa dar atenção ao legislativo. Não adianta se preocupar com a eleição do presidente da República, com a eleição do governador, com a eleição do prefeito, e se esquece da eleição dos deputados federais, se esquece da eleição dos deputados estaduais, se esquece da eleição dos vereadores. É fundamental. Se o governo não tem maioria na Câmara, nada daquilo que se comprometeu durante o período eleitoral vai adiante. Então, primeiro, nós temos um grupo ainda reduzido e o governo está trabalhando para conquistar a maioria, o governo está se esforçando para ampliar essa base e nós vamos conseguir. Segundo, nós encontramos um governo totalmente desestruturado. Gente, vocês não podem imaginar, foi um terremoto. Bolsonaro destruiu a administração pública do Brasil. Então, o presidente da República está dando muito de sua energia para isso. Segundo, tivemos aquele momento terrível da história política brasileira, foi a tentativa de golpe. Bolsonaro e seus seguidores tentaram derrubar Lula no dia 8 de janeiro, e nós tivemos que rearrumar isso e conseguimos rearrumar. Terceiro, a agenda internacional. Bolsonaro esqueceu totalmente das relações do Brasil com o mundo. O Brasil era um páreo internacional, ninguém queria conversar com o Brasil. Lula tem dedicado muito do seu tempo a essa agenda internacional. Mas agora, não é que esses 5, 6 primeiros meses se passaram, ele já está dando uma atenção maior. E Lula é um ser muito, muito político. Lula tem um charme, Lula tem uma maneira de fazer a negociação política muito peculiar e muito positiva. E todo mundo gosta de conversar com Lula. Falando em charme, deputado, do presidente Lula, não repercutiu muito bem esse charme ontem do presidente Lula com o Nicolás Maduro. Tiveram diversas críticas aí em relação à forma como o Lula recebeu o Maduro aqui em Brasília, né? Inclusive, no final ainda teve aquele terrível episódio, né, da agressão aos jornalistas. Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro, que não tem nenhum país do mundo que não se relacione com ditaduras. Todos os países do mundo, porque, infelizmente, os interesses comerciais falam mais alto, é a economia. Então, mesmo as nações mais democráticas, as nações, a Suécia, a Inglaterra, os Estados Unidos, têm relações com ditaduras. Então, nós precisamos ter relações com todos os países. No caso específico da Venezuela, mais ainda. A Venezuela sofre um embargo, gente. A Venezuela, a gente mata não é só com bomba de guerra, não. Mata na hora que você não deixa chegar alimentos para aquele povo. Mata na hora que você não deixa chegar remédios. Então, o Brasil tem que se posicionar contra esse embargo que a Venezuela sofre. Agora, daí, jogar charme e dar uma atenção maior a um determinado dirigente que vive numa ditadura e que é favorável à ditadura, eu também discordo. Acho que o presidente Lula quis dar um recado político e urbano muito importante, muito importante. São milhões de venezuelanos que estão morrendo, são milhões de venezuelanos que passam fome, mas essa mesma Venezuela, quando o Bolsonaro não deu oxigênio para os amazonenses que estavam morrendo de Covid e morrendo por falta de oxigênio, foi da Venezuela que caminhões e caminhões vieram trazer oxigênio para o norte do Brasil. Mas, volto a dizer, não é? Acho que foi exagerada. BNews, 7 da matina.